Olá, bem-vindo a todos, a todas. Essa é uma ocasião especial. Vamos falar sobre o poder da unidade dentro da visão da Bíblia. Me apresentando, eu sou Marcos Siviero, escritor cristão, seguidor de Cristo há mais de 40 anos. E nessa oportunidade nós vamos ter a participação de um grande amigo meu, o Dr. Agosti Salles. O Agosti graduou em engenharia, fez mestrado e fez doutorado na área de floresta. E agora, recentemente, ele está se aventurando pela onda de ser escritor. E, especificamente, ele escreveu um livro sobre unidade. E, nessa ocasião, eu quero que o Agosti se apresente aí, contextualize um pouco as coisas. Agosti, a bola. Sim, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você que está nos assistindo pela presença. Unidade, na visão bíblica, ela é considerada uma peça-chave, um ponto muito importante para a comunhão entre as pessoas, para a prosperidade coletiva. E quando eu entendi isso me chamou muita atenção e me gerou curiosidade de pesquisar mais sobre isso. Fiquei muito interessado, até porque nessas minhas pesquisas no passado, eu entendi que a unidade foi uma peça crucial, essencial, para que grandes civilizações conseguissem prosperar. Essas civilizações tinham suas dificuldades, então quando elas se viram em unidade, elas conseguiam vencer outras, conseguiram prosperar. E nesse mesmo tempo, a ausência de unidade fez com que muitas nações, muitos povos fracassassem. Então a unidade, na visão bíblica, ela é desejável por Deus. Deus quer que as pessoas vivam em unidade. Eles entendem que, através da unidade, que no conceito de unidade, não é uniformidade. A gente não pode confundir unidade com uniformidade. Então, a unidade é você compartilhar, duas ou mais pessoas, né, compartilhar a mesma visão, ter um propósito comum, valorizando e, principalmente, respeitando as diferenças. Então, Perfeito. A diversidade é importante na unidade. Perfeito. Eu sei que o senhor pensa muito próximo de mim nesse raciocínio e o senhor entende como a importância da unidade, né? Nesse contexto, na comunidade cristã. Como é que o senhor trabalharia esse assunto? O livro de Salmos fala: quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, os seguidores de Cristo são beneficiários da unidade, porque abre caminho para Deus abençoar. E uma coisa que tem que ficar claro é que se você olhar em Deus, você vê a unidade. De um lado há um só Deus, um só, tem Deus. Por outro lado, quando você vê a operação, a manifestação, o trabalhar de Deus, você vê o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o Senhor Jesus foi muito didático no Evangelho de João, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Né? Sim. Enfim, e mesmo na oração de João 17, quando ele vai se referir ao Senhor Jesus, aos seus seguidores, ele roga ao Pai para que os seus seguidores sejam um. E ainda explica: como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, o começo da conversa tem que saber que unidade é uma coisa atrelada a Deus, ligada a Deus. Deus expressa a unidade. Dessa forma... Na Bíblia a gente consegue achar muitas passagens, muitas narrativas que reforçam a importância da unidade entre as pessoas. Um versículo que eu gosto muito, está lá no livro de Mateus, eu até trouxe aqui para eu não errar nenhuma palavra, que é Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao 20, que é: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
e isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Perfeito. Porque onde estiverem dois ou mais em meu nome, aí estou no meio deles. Sim. Então, Jesus enfatiza aí a importância da unidade na oração, na comunhão, na reunião da igreja. Então, a unidade é um ponto muito interessante que eu gosto bastante de falar sobre. É bom, se você olhar na Bíblia, olhando para Deus, você vai ver unidade. Quando Deus fala dos seus seguidores, do seu povo, fala de unidade, como você falou em Mateus, né, você citou, se 2 ou 3 concordarem, eles estão de acordo, são um. E Jesus disse, eu vou me manifestar no meio deles. E nesse aspecto, o apóstolo Paulo, para mostrar a unidade no povo de Deus, usou uma figura de um corpo humano. Seus membros. Seus muitos membros. Tem olho, cabeça, orelha, nariz, braço, mão, pé. São todos diferentes uns dos outros, como você falou, mantendo a diversidade. Eles são diferentes. Mas, olhando para a unidade, como o corpo é um, assim também vocês. Do mesmo modo que é o corpo humano, o apóstolo Paulo diz, seja o corpo de Cristo, né? Ele fala, é certo que há muitos membros, está certo, são muitos, mas o corpo é um só corpo, o corpo de Cristo. Então ele bate firme, insiste nesse aspecto. E no final do texto, o que eu estou me referindo está na primeira epístola aos Coríntios, ele fala que Deus coordenou esses muitos membros no corpo, para que eles, os membros, cooperem uns com os outros. Isso é unidade. Para que trabalhe um em favor dos outros. Então, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, mas no conjunto um só corpo. A unidade é bíblica, está na Bíblia, foi bem ensinadinho lá. Eu particularmente gosto bastante desse exemplo. Tem outro exemplo que me chama muita atenção nas Escrituras, que é uma história bastante conhecida, popularmente conhecida no mundo inteiro, é bastante retratada em diversas maneiras, que é a história da Torre de Babel. Eu separei aqui em algumas partes para a gente entender as lições que a história da Torre de Babel, que é descrita no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9, que conta, vamos começar pelas ideias e motivações. Então havia um povo, esse povo se reuniu para construir uma cidade na região de Siná e desejaram construir uma torre. Qual era a motivação de construir essa torre? Que se fosse chegada aos céus, e era uma demonstração de poder, de autonomia. Eles entendiam se houvesse novamente o dilúvio, eles não seriam dispersados no mundo. É bom destacar também nessa história os personagens. Então todos ali eram descendentes de Noé. Uma figura muito importante, que é Nimrod. Para quem não sabe quem é Nimrod, pode voltar 2 capítulos antes, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 8, descreve Nimrod como um poderoso caçador diante do Senhor. Então Nimrod era bisneto de Noé, na descendência de Cã. Embora não tenha explícito nas Escrituras que Nimrod foi o responsável, o líder da construção da Torre de Babel, muitos estudiosos associam essa construção, essa liderança a ele, porque ele que liderava naquela época a região ali de Siná, onde foi construída a Torre de Babel. Bom, na continuação, a partir ali do versículo 5, capítulo 11 de Gênesis, mostra a presença de Deus. Deus vai lá e observa que tinha um povo, com essa ambição, essa vontade de construir essa torre e com essas motivações que nós já falamos aqui. Vendo isso,
vou ver mais de perto o que está acontecendo. E no versículo 6, que é o versículo que ele é um dos maiores motivadores do meu estudo sobre unidade, que é quando Deus fala, esse povo é um, ou seja, um em unidade, e todos falam a mesma língua. Então vejam, eles não só falavam a mesma língua, eles estavam em unidade, compartilhando uma visão comum, um propósito comum, que era construir essa torre. E isto é apenas o começo. E agora não terão limites para tudo que tentarem. Então isso me chama muita atenção, algumas lições que a gente pode tirar dessa história. Número 1, Deus reconheceu a unidade do povo. Perfeito. Ele percebeu que os povos estavam em unidade completa, Sim. plena, e ele falou, se eu não fizer nada, esse povo vai conseguir, eles não vão ter limites. Então Deus endossou, falou, se eu não intervir, pelo fato de eles estar em unidade, eles vão conseguir fazer isso. Aí nos versículos seguintes, Deus vai lá e fala, eu vou ter que confundir a língua deles, para que eles não entendam o que estão dizendo, para que eles possam, aí após disso os trabalhadores pararam a construção e se dispersaram no mundo. Então veja, Deus, número 1, reconhece a unidade. Perfeito. 2, um ponto importante, chave, a questão da unidade, principalmente na visão bíblica, que a unidade ela se torna inviável quando ela é mal direcionada. Então nesse caso, uma lição muito importante aqui, que a unidade ela foi construída, mas contra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então ela foi desenvolvida contra os propósitos e os valores de Deus. Então a unidade é sim uma peça-chave para a prosperidade entre as pessoas coletiva, mas elas têm que estar em sintonia, ela tem que ir de encontro com os valores e os princípios bíblicos. Perfeito. A vontade de Deus. Veja, só reforçando o que você está dizendo. Número 1, havia apenas uma linguagem na Terra e uma só maneira de falar. Então, tinha um ambiente favorável à unidade. Ponto. Ok. Número 2, eles, pela história, provavelmente com um líder poderoso, Nimrod, provavelmente, né? Disse, vinda, queimemos tijolos, né? Então, vamos fazer o material. Sim. Edifiquemos para nós uma cidade. Ótimo, tudo bem. E uma torre cujo topo chega aos céus. E tornemos célebre o nosso nome. Foi bastante ambicioso, né? Aqui eles começaram a fazer oposição ao nome de Deus. Uma coisa que tem que ficar muito clara. Ok, você pode ter unidade. Mas o que o Ágos está dizendo, eu concordo, sim, o que você quer com isso? O que você pretende fazer isso? Né? Então, aí, com esse ambiente, sim, Deus veio e Deus validou, Deus afirmou, eis que o povo é um. E em sendo um, né? Isso é só o começo. O que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Significa que o próprio Deus validou. Exatamente. Então, Deus deu o aval para a unidade. Quer chegar lá, quer ter sucesso. A unidade está aí. Fundamental. E nesse contexto, quando Deus intervém e confunde as línguas, o povo que estava ali, eles se dispersam. Então, veja, ele atacou ali na comunicação. Então, a gente entende que a comunicação ela é uma peça-chave para se chegar à unidade. Então, se você tem dificuldade de comunicação, seja no trabalho, na relação com seus familiares, na escola, você vai ter dificuldade de implantar a unidade. Nesse contexto, eu entendo que há muitos desafios de se implantar a unidade. Como é que o senhor vê esses desafios da unidade? É incrível, né? Aproveitando para responder a pergunta da Thaís, né? A Thaís, ela quer saber, né? Quais são os benefícios espirituais da unidade.
Mas uma forma de mostrar o benefício é mostrar a dificuldade. Na história dos cristãos, Deus levanta homens de Deus, e aí você tem um número muito grande, e eles começam com o coração puro, com muita humildade, um reconhecendo a importância do outro, tá certo? E eles prosperam. E daí cumpre Salmos, né? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, ali ordena Deus a sua bênção. Por um outro lado, vem o sucesso. E no sucesso aparece soberba, arrogância, eu sou, né? Muitas vezes é comum esquecer o que o coletivo fez. E é muito comum, então esse é o problema. Se perceber como o big. Se você tem uma comunidade, fatalmente para operar a comunidade haverão lideranças. E em havendo um colegiado de líderes, tem que ter alguém, né, por uma questão de regra de convivência humana. Mas aqui é o grande problema, né? Eles acabam quebrando a unidade focando na individualidade de um ou do outro. Exato. Eu recebi aqui a pergunta do Gediel. A pergunta é: como promover a unidade no ambiente escolar? Essa pergunta é bastante interessante. Talvez você que esteja nos assistindo agora esteja num período, né, na fase de vida de frequentar a escola, a universidade, ou conheça alguém que esteja. E eu vejo que o sistema brasileiro de ensino ele é um pouco engessado ainda, a gente ainda tem dificuldade nesse sentido. Mas veja, vamos primeiro separar quem são os personagens dentro de um ambiente escolar. Você tem os alunos, você tem o professor, você tem os funcionários. Então é preciso primeiro criar um ambiente positivo, né? Eu tenho essa percepção. Então a relação entre professor e aluno, professor-funcionário e aluno-funcionário. Esse triângulo ele tem que ser com base no respeito mútuo. E o mais importante, na valorização da individualidade de cada um. Perfeito. Valorização da particularidade. Então, apesar de a gente ter que todo mundo estudar matemática, todo mundo estudar português, mas ter essa percepção de valorização, que assim, até como uma experiência própria, no meu período de escola, período de universidade, todas as vezes que eu participei de um grupo, que foi promovido unidade, a gente conseguiu prosperar. Prosperar no conceito de gerar bons frutos. Perfeito. E a gente acaba limitando prosperar com questões financeiras, mas prosperar é dar bons frutos. Então a gente conseguiu se destacar como grupo, conseguiu ser premiado em várias ocasiões, aumentamos a nossa produção científica. Então tudo isso porque a gente tinha um propósito comum naquele momento. A gente compartilhava de uma mesma visão. E isso refletiu em unidade, que refletiu na prosperidade. Então, perfeito. Essa é a minha percepção, respondendo a sua pergunta, e obrigado, Gediel, pela pergunta. Que se você for aplicar no ambiente escolar, familiar, empresarial, profissional, vale, funciona, porque são princípios divinos, vamos chamar assim. Eu vou dizer que a unidade é uma proposição celestial, uma proposição vinda da parte de Deus. Óbvio que usando em bom propósito, em coordenação com Deus, né? Sim. Uma vez que você dá as costas para Deus, começa a ter muito problema. E na pergunta ainda da Thaís, quanto ao benefício espiritual, o livro de Efésios diz até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu não quero entrar no mérito agora do que é a unidade da fé. Eu escrevi um livro específico, o assunto é complexo. Mas, em chegando ali, você
alcança o pleno conhecimento do Filho de Deus. É um benefício. Passo número 1, a unidade da fé. O que isso abre caminho? Para o pleno conhecimento do Filho de Deus. E, do lado pessoal, a perfeita varonilidade. Então, se você quer ser um varão perfeito, um ser humano com padrão espiritual elevado, invista na unidade. Sem né? dúvida. E aí a Giana perguntou o que eu vou dizer para incentivar as diferentes denominações cristãs. Uma boa pergunta. Eu vou querer dizer primeiro para os líderes. Querido irmão, o Senhor te abençoou, você conhece a Bíblia, você está liderando uma congregação grande, mas lembra que você é um membro do corpo de Cristo. Da mesma forma que você pode ser a orelha direita, existe a orelha esquerda, né? Do mesmo modo que você pode ser os olhos, pode ter a boca. E o que expressa Deus é o conjunto. Então, e todos precisam, todos os membros, todos os órgãos precisam estar funcionando em perfeito. sintonia para a prosperidade do corpo. Em um sofrendo dano, o corpo sofre o dano. Exatamente. Perfeito. Então, eu queria dizer que por mais que o Senhor te abençoou, eu tenho certeza, eu queria dizer que Deus também abençoou o irmão, o outro. E aí eu quero dar o meu testemunho. Né? Eu fui um irmão, me converti há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, e no começo aquele irmãozinho correndo para cima e para baixo, e progressivamente o Senhor foi me permitindo servir entre os líderes, e por algum momento, eu vou contar uma piada. Eu dizia que para ir para o céu tinha que ser da pista de lançamento da minha igreja. Se fosse da outra, não ia. Até que, talvez 10 anos atrás, eu fui no conselho de pastores e pedi perdão aos irmãos, né? Dizendo que pequei. A minha igreja era tão boa quanto eu achei que fosse. E eu reconhecia o corpo de Cristo e reconhecia que Deus usa o seu povo. Então... Eu acho bastante interessante esse ponto, porque veja, a comunidade cristã, nela há muitas denominações, muitas culturas, muitos tipos de vestimentas, né? Mas todos são movidos num propósito comum, que é viver, né, e propagar o amor de Cristo e também trabalhar no progresso do Evangelho. Perfeito. Então eu entendo dessa maneira também. Com certeza. Deixa eu contar. Eu tenho uma grande amiga chamada Beni. Nós servimos junto ao Senhor por muitos anos. E ela está perguntando como a unidade do corpo de Cristo pode ser encontrada hoje. Olha que ela fez uma proposição. Como é que você vai encontrar a unidade? Eu vou dizer, Beni, querida, a unidade começa dentro do coração da pessoa. Se ela tem um coração de unidade, se ela considera que os outros são membros do corpo de Cristo, ela vai descobrir a humildade, a mansidão dentro do coração. Então, do lado prático, eu só vejo a unidade dentro do coração das pessoas. Olha o coração. O coração, ele tem unidade ou ele não tem. Daí para frente, hoje, na face da Terra, você tem um número absurdo de grupos cristãos que, como regra geral, se dizem melhor que o outro, a regra geral. Então, se você é um grupo cristão, é um membro do corpo de Cristo e diz que é melhor que o outro, está faltando unidade aí, né? Então, na regra geral, muito difícil encontrar a unidade entre os cristãos, entre o povo de Deus, mas o que você pode encontrar é na pessoa, dentro do coração dela, o coração dela
é um e o coração dela expressa a unidade do corpo de Cristo. Então eu queria responder para a Beni. Gostei muito da explicação. Ah, Jesus amado. Mas enfim, Agostinho, nós temos alguns minutos, temos pela programação 5 minutos. Tem alguma pergunta que você te fizeram? Algum Não item? chegou mais perguntas aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu queria que você tentasse fazer palavras finais. Tá boa a conversa, mas Muito nós boa. temos restrição de tempo. O termo unidade, ele já me chama a atenção há algum tempo. E à medida que eu fui aprofundando mais sobre esse tema, principalmente nas escrituras, eu cada dia me torno mais interessado nele. Depois que eu me despertei, eu considero que foi um despertar de unidade, eu comecei a identificar com mais clareza onde eu estava unidade e onde havia ausência de unidade. Com isso melhorou muito, em todos os quesitos, no ambiente profissional e no ambiente pessoal. Talvez você, depois dessa live, dessa nossa reunião, você tenha identificado nas suas lembranças algum momento que você esteve em unidade e o quanto foi bom estar em unidade e os momentos que, por algum motivo, houve um fracasso, houve ausência de unidade e também as consequências disso. Então, eu, como mensagem final, queria deixar essa reflexão para que todos vocês que estão nos acompanhando aqui possam receber essa mensagem. Foi desenvolvida, foi trabalhada com muito amor, com muita esperança, que todos nós possamos promover e viver unidade para a nossa prosperidade coletiva. Perfeito. Então, assim, eu queria reforçar. Unidade, olha para Deus. Você tem um só Deus, aí é um. Mas o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um de unidade, né? O propósito em si. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus orou, Pai, eu rogo para que eles lá no futuro, lá no século 21, sejam um. Né? Jesus orou há 2000 anos atrás essa oração. Enfim, eu queria lembrar que Salmos diz, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Ponto. Qual o benefício? Ali Deus ordena a sua bênção. Suponha que você vai querer a bênção de Deus, né? Sem dúvida. E, lembrando, a unidade começa dentro do coração. Olhe para o seu coração. Veja se você enxerga na prática os cristãos que pensam diferente de você como membros do corpo de Cristo. Lembram? O apóstolo Paulo foi didático. O pé e a mão são muito diferentes. Agora, se um dos dois tiver problema, o corpo sofre. Exatamente. E apesar dessas diferenças, eles são valorizados justamente por essas diferenças. Sim, sim. Eles desempenham papéis diferentes e isso torna a unidade plena, completa. Perfeito. Como que Deus vai ser expressado na Terra? Na unidade. Perfeito? E aí, lembrando que a Efésios, também eu escrevi um livro chamado A Perfeita Varonilidade, porque o pré-requisito é a unidade da fé, que eu insisto, não tenho tempo para explicar aqui, posso explicar mais detalhadamente, mas também escrevi um livro chamado A Fé. Não é unidade de opinião, tá? Tem que entender que nós, por opinião, somos radicalmente, conceitualmente diferentes, pensamos diferente. Mas quanto à fé referente a Deus, né? Isso abre caminho para que nós conheçamos Cristo, isso abre caminho para que nós cresçamos espiritualmente. Bom falar de unidade, Agostinho? Maravilhoso. Me sinto muito bem, é um assunto que realmente
Quando mais a gente aprofunda, mais a gente quer entender mais sobre isso e aplicar, né? Além de estudar, nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, nós temos mais o Augusto escreveu um livro inteiro. Se vocês forem observar, eu puxei pontos que eu escrevi já em livros. Então, o que falar, o tempo não é suficiente. Eu posso aproveitar então a sua fala, só para mostrar aqui o livro, não sei se dá para ver aí. Eu pesquisei tanto sobre unidade que eu me senti na obrigação de compartilhar essas informações de maneira organizada e clara. Escrevi um livro, o nome é Poder de Sermos Uns, Poder de Sermos Um, que está exclusivamente na Amazon. Geralmente eu não divulgo o livro que eu escrevo, porque eu entendo que a minha vontade é que as pessoas leiam ele não porque me conhecem, mas porque estão procurando o assunto e acham o livro. Então, mas aproveitando a fala do senhor, e obrigado pela divulgação. Então tá. Porque nós temos limitação de tempo, né? Eu queria realmente, de coração, agradecer você que está aí assistindo esse evento. Divulgue, passe lá para os seus amigos. Alguns dos seus amigos queriam ter estado aqui, mas não puderam, né? Então você passa para frente. E no mais, eu quero dizer que o Senhor Jesus abençoe a todos, dizer graças a Deus e Deus seja louvado. Amém. Até. Até mais.